Oi, voltamos. E aí, curtiram a dinâmica? Curtiram fazer? Eu sei que estamos no WhatsApp, né? Às vezes fica um pouco tumultuado, mas é isso mesmo. É a gente tentar interagir da forma que a gente pode, né? É, A gente vai agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de atividades que podem ser feitas com as crianças em sala de aula, certo? Eu vou botar aqui alguns exemplos. Deixa eu compartilhar de novo aqui minha tela, para que vocês possam ver com cada uma dessas propriedades, a gente pode trabalhar. Tem umas que eu botei 3 exemplos, outras eu botei 2 exemplos, mas são exemplos que a gente pode utilizar. Por exemplo, atividade 1, ditado de altura. Foi um nome que eu escolhi, tá, gente? Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Como é que seria esse ditado de altura? O professor toca no instrumento sons graves e agudos. Mais uma vez eu falo para vocês. Quando eu coloco o professor toca no instrumento, ele pode tocar, se ele tiver acesso a algum instrumento na escola, ou pode trazer também sons já numa caixinha, no celular, no que for mais fácil, certo? Mas se tiver algum instrumento, seria interessante que tocasse mesmo no instrumento. E não é tocar uma música, é tocar um tom, por exemplo, um tambor, bom. Só isso. Uma flauta, dá umas notinhas. Enfim, o professor ele toca um instrumento com sons graves e sons agudos. Aí as crianças elas levantam ou abaixam as mãos conforme o que ouvem. Isso aqui, gente, só são sugestões, tá? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, as crianças elas baixam a mão ou levantam a mão de acordo com o que ouve. O professor ele pode entrar num acordo com os meninos de sala e dizer, gente, é o seguinte, toda vez que vocês escutarem um som grave, vocês vão botar a mão para baixo. Toda vez que vocês forem escutar um som agudo, vocês vão levantar os braços. Então, isso é uma coisa que vocês vão acordar com eles, tá? Esse é o jogo. E aí, o professor vai e toca aquele instrumento, aquele som. Inclusive, se as crianças já conhecerem o som daquele instrumento, já tendo conhecimento do que é grave ou agudo, é ideal que eles fiquem até de costas. Então, isso vai depender muito do ritmo da turma ou da atividade que já foi feita, né? Mas aí vocês podem criar várias coisas. Isso é só uma sugestão. Por exemplo, eu coloquei levantar a mão ou baixar a mão, mas você pode pedir para eles ficarem de pé ou sentado, de pé ou deitado, fazer vários movimentos, ficar de frente para todo mundo num círculo ou de costa. Então, assim, cada, cada movimento pode ser definido por professor. Então, esse foi um exemplo que eu dei. A ideia é que eles possam fazer uma escuta ativa, que é o quê? Escutar o som e entender e identificar se ele é grave ou se ele é agudo, certo? Tranquilo? Vamos lá, atividade 2, as cores do som. Cada criança ela receberá 2 plaquinhas com cores diferentes. Cada cor irá corresponder a um tipo de som, se é grave ou se é agudo. Um exemplo, eu posso dizer que o amarelo é grave e o azul é agudo. Então, elas vão estar com as 2 plaquinhas. Cada criança terá 2 plaquinhas na mão. À medida que ela escuta o som, a criança levanta a placa que representa o tipo de som, né? Então, mas elas precisam entender muito que o azul é o grave, o amarelo é o agudo, ou vice-versa. Elas precisam ter isso muito claro para elas, tá? Mas, por exemplo, aí a professora ou o professor foi lá e tocou aquele som grave. Ela determinou que a amarela é o grave. Então, a criança vai e levanta a amarela. Isso é um tipo de atividade que pode ser feita. Então, é uma atividade, né, que pode ser feita tanto dessa forma como eu estou dizendo a vocês, como também da maneira que eu expliquei, que pode ser uma cor para cada correspondência, mas também vocês podem criar outras estruturas, outras alternativas. Sim, uma coisa também que eu lembrei que seria importante fazer é que seriam as crianças que seriam as crianças. Ai, gente, me atrapalhei toda aqui que meu filho entrou aqui no quarto. Mas vamos lá, deixa eu me concentrar aqui para não perder tudo que eu já gravei. Acontece. Então, uma outra coisa importante que eu ia falar para vocês é sobre a questão
Dos meninos, uma outra possibilidade que pode ser feita é, por exemplo, colocar eles todos de costa, em círculo, enfileirados, todos de costa, um para o outro. Por quê? Porque às vezes acontece de uma criança ver a cor do outro e se influenciar pela plaquinha do outro. Então, para que eles fiquem de fato neutros, sem ter nenhuma outra influência, se só escuta, vocês também podem deixar eles de costa. Por exemplo, pode fazer uma fileira aqui, outra aqui, um de costa para o outro. Ou faz um círculo onde todos estão de costa e só levanta assim para cima a plaquinha, a professora vê. Enfim, é uma brincadeira que eles vão para tentar identificar. E é bem interessante, tá? A atividade 3 que eu coloquei é o teatro dos animais. Fazer um teatro com fantoche de animais. Aí, na fala de cada animal, representar a voz, grave ou aguda. Aí tem aqui alguns animais, tem um leão, tem um tucano, a girafa, enfim, são exemplos que eu coloquei. Vocês podem fazer, acredito que, principalmente quem já está em sala de aula, sabe aqueles quadradozinhos que faz até com caixa de papelão? Você bota uma cortininha, enfeita ela todinha, e você pode colocar ali, pode ser tanto o fantoche na mão completa, quanto o dedochezinho. Então, você pode utilizar isso. Muitas professoras já utilizam para trabalhar muita parte textual, para trabalhar gêneros textuais, para trabalhar a parte de português, que também pode estar associado ao português, né? Trabalhar uma historinha, trabalhar algum conteúdo que vocês já tenham de sala e trazer a questão das vozes para simular o que é uma voz grave e uma voz aguda, fazendo a relação com o animal. Por exemplo, o leão é um animal que emite um som grave, né? Então, no caso do leão, a fala dele teria que ser com uma voz bem grave, mais assim, mais forte, e não agudazinha, né? Então, essa simulação ia mostrar. Então, a professora podia fazer com eles, depois vocês poderiam fazer essa troca, onde eles iriam trocar de papéis. Vem um grupo e conta uma história usando os dedoches para toda a turma. Enfim, tem muitas possibilidades. Então, o que eu trago aqui é só um norte, tá? E aí vocês podem ficar livres, não precisa seguir exatamente o que está aqui. É um norte que vocês podem usar a criatividade de vocês para ampliar essas atividades, tá bom? Vamos agora falar de duração. Duração, na atividade 1, desenhando os sons. Então, o professor, ele toca no instrumento som curto ou longo, e as crianças representam com um traço reto, como vocês estão vendo aqui, para representar que aquele tom foi longo. E vários pontinhos para representar que ele foi curto, certo? Então, isso foi um tipo de representação. Essa representação pode ser de diversas formas, inclusive com traços também. Pode colocar um papel grande, onde, quando for uma duração maior daquele tom, ele faz um risco bem grandão. Quando for uma duração menor, ele faz um risco pequenininho, todos dois retos. Ou então, como está aqui, faz um tom longo, ele vai e faz um risco reto. O tom foi curto? Não. Alguns pontinhos para representar. Então, tem essas duas possibilidades. E muitas outras, né? Pode ser com desenhos, pode ser com outros tipos de representações. Eu coloquei aqui a representação dos traços ou do pontilhado. E fica aí uma dica para vocês. Atividade 2 tem o som dos animais. Perguntar às crianças quais são os animais que realizam som curto e som longo. Então, vocês podem fazer uma enquete com eles. E aí, depois trazer já esses sons já predefinidos aí no celular, numa outra mídia, para conferir se o que eles estão falando corresponde e fazer, às vezes, o comparativo entre um animal e outro. Então, é bem interessante. E isso também pode ser ampliado, gente, para as outras disciplinas. Está trabalhando ciência, a questão dos mamíferos, está trabalhando outros elementos dentro do assunto curricular. Também pode ser juntado aí para trabalhar também a duração dos sons, ok? Vamos para o próximo agora. Timbre. Timbre, eu coloquei 2 atividades, certo? Só que a atividade 2, eu destrincho ela em algumas aulas, porque é um trabalho que precisa de mais aulas para se chegar ao objetivo que se quer. Então, na atividade 1, o nome é de quem é a voz. Você pode colocar o som da voz de pessoas conhecidas e pedir para que as crianças descubram quem é a pessoa que está falando. Então, pode ser uma pessoa da escola que tem uma voz bem marcante,
pode ser um personagem de um desenho, pode ser um apresentador de televisão, como, por exemplo, um Faustão, um Silvio Santos, um Luciano Huck, que tem vozes muito fortes, assim, marcantes, e vocês também podem utilizar esses personagens, tá? Então, isso fica muito a critério e a sensibilidade de vocês de perceberem o que é que os meninos conhecem. Por quê? Porque a ideia é que eles consigam, sem ver a pessoa ou sem ver o personagem, identificar pelo timbre de voz quem é a pessoa. Ó, gente, eu acho que esse é um dos trabalhos mais simples e mais legais para se trabalhar timbre. Por quê? Porque a partir daí vocês podem começar a discussão com eles do que é timbre. Mostrar para eles que o timbre é algo que é próprio, que só aquela pessoa tem, que só aquele animal, só aquele instrumento tem aquele timbre, que nenhum outro, eu não posso colocar o violão e o piano e dizer que tem o mesmo som. Por quê? Porque o som do violão é próprio, o som do piano é próprio, o som do violino é próprio. Então, cada instrumento tem seu som próprio, né? E cada pessoa também tem o seu som, seu timbre de voz próprio. Então, nada melhor do que essa atividadezinha bem simples para explicar o que é timbre, tá? Aí tem uma outra atividade, que é a atividade 2, que é descubra qual é o instrumento. Então, eu dividi em 3 aulas, porque vocês podem, por exemplo, numa aula, escolher um instrumento e cantar uma música com as crianças. No decorrer da música, esse instrumento precisa ser passado para que todos possam experimentar tocá-lo. Então, numa aula, vocês podem fazer isso. Numa segunda aula, vocês podem repetir o procedimento da aula 1, só que com outro instrumento, né? Sei lá, se não quiser repetir exatamente igual, vocês podem fazer uma outra atividade que propicie que todas as crianças toquem e escutem o som daquele instrumento, para que elas possam fixar, para que elas possam conhecer de fato o som daquele instrumento. Tendo feito isso, eu coloquei aqui exemplo aula 1, aula 2, mas vocês podem fazer isso em várias aulas. Quanto maior o número de instrumentos que eles vão conhecer e vai aumentar as possibilidades da atividade. Para chegar nessa terceira aula, que é o quê? Que é colocar vários instrumentos que os alunos já conhecem, né? Esse som em uma mesa. Coloca uma mesa, coloca todos os instrumentos lá, ou coloca tudo no chão, enfim. Isso é muito pessoal de vocês. Aí pedir que um deles se levante e fique de costa para o grupo. Digamos que estejam todos num círculo e que um vai sair daquele círculo e tem lá aqueles instrumentos no chão, certo? Uma pessoa saiu do círculo, não está nem vendo, né? E aí, pedir que outra pessoa do círculo pegue um instrumento e toque ele, emita o som daquele instrumento. Todas as crianças têm que ficar em silêncio, não falar qual é o instrumento, dizer para eles que é a brincadeira, que aquele amiguinho que saiu vai precisar adivinhar qual é o som do instrumento que foi pego. Pode botar uma venda nos olhos, pode criar aquele sensacionalismo com eles, para ir dando emoção na brincadeira. E aí a criança que está de costas deverá descobrir qual é o instrumento e repetir isso com outras crianças e com os outros instrumentos. Então, são vários instrumentos que tem. Fez com uma criança, aqui saiu, tentou descobrir. Ah, não conseguiu? Volta, dá outra dica, ou então pega outro instrumento. Enfim, a ideia é que todo mundo possa participar e que cada um, em algum momento, possa estar escutando e tentando adivinhar, ou também possa estar tocando, né? E aí é uma maneira também de vocês discutirem e falarem sobre o que é o timbre, né? Que ele só descobriu que aquele instrumento era um violão porque eles já conheciam o som do violão e que o som do violão ele é próprio, que nenhum outro instrumento vai emitir o mesmo som. Tem uns instrumentos que são até parecidos uns com os outros, principalmente esses tambores, esses instrumentos de percussão, mas nenhum é igual. Nenhum vai ser igual ao outro. E nossa outra propriedade aí tem a intensidade, certo? Aí a gente vai ter aqui a atividade 1, que é brincadeira do passanel. Acho que todo mundo já brincou da brincadeira do passanel, né? Só que a gente vai dar uma reformulada nessa brincadeira. Então, colocar todos sentados em círculo, que eu até botei uma foto aí, que pode ser um exemplo. Eles devem cantar uma música enquanto passam um anel. No caso aí, é importante que as crianças cantem uma música e não que a professora traga a música no som, certo? Eles precisam cantar,
porque a voz deles vai trabalhar com intensidade de voz. E é justamente a vozinha deles que a gente vai dar essa intensidade. Então, colocar todos sentados no círculo, pedir para eles cantarem uma música enquanto passa o anel. Só que nesse mesmo momento, antes disso começar, já vai ter que ter tirado um coleguinha do grupo. Nesse momento, terá uma criança andando por fora do círculo, certo? Quando ela estiver perto da pessoa que está o anel, eles devem cantar mais forte. Como assim? Imagine, tem um círculo, uma pessoa sai e começa a andar de olhos vendados, tá? Porque o objetivo vai ser ela descobrir onde está o anel. E para ela descobrir onde está o anel, ela não pode ver. Ela vai estar de olhos vendados e andando. Só que os alunos, as crianças, vão ver quando ela passar. Aí, digamos que ela está passando perto de onde está o anel. Eles estão passando ali de mãozinha em mãozinha, mas ela não sabe. Mas quem está com o anel ou quem acabou de passar vai saber. E aí, quando ela estiver perto daquele que está com o anel ou que está passando o anel, aquele ali vai começar a cantar numa intensidade mais alta, levando todo o grupo a cantar também nessa intensidade mais alta. E aí, isso vai ser uma dica para quem está de fora descobrir onde passa o anel. Se vocês acharem ruim por ser pequenininhos, estar com o olho vendado, eu acredito que não tem problema de não estar, certo? Ele pode andar normal, seus olhos vendados, porque como está passando o anel nas mãozinhas, não dá para saber exatamente onde está. Então, a dica de descobrir vai ser que quando a música estiver numa intensidade mais alta, é ali que o anel está, passando por ali. Então, vai ser a dica para ele. Ficou claro, gente? Acho que é legal, né? Pode ser que com os menorzinhos picordotinho, isso dê muito trabalho, mas acredito que com crianças já de 4, 5 anos, já seja mais fácil de se trabalhar, certo? Outra atividade, que é a 2 da intensidade, é sentindo a intensidade do som. Então, as crianças de olhos fechados juntam as mãos e as mãos devem se afastar, representando os sons fortes, ou se aproximar para os sons suaves. O professor pode se utilizar de diferentes fontes sonoras, como instrumentos convencionais ou de percussão, ou mesmo palmas ou outros ruídos. Então, o professor ele fica à vontade para intercalar essas intensidades com algum desses elementos. Então, eles estão lá, com a mãozinha junto. À medida que o som vai aumentando de intensidade, eles vão afastando a mão. Aí, diminui a intensidade, eles vão juntando. Então, isso é realmente para trabalhar essa escuta mais sensível, né? A partir do momento que eles param, apreciam e fazem essa escuta desse som, fazendo a relação com as propriedades, eles vão entendendo o que é uma intensidade menor e o que é uma intensidade maior. Tá certo, gente? Então, para vocês trabalharem, não sei se vocês perceberam, mas para vocês chegarem ao ponto de trabalhar com os meninos, para eles tirarem as propriedades do som de uma música, veja quanta coisa precisa ser feita antes. Lembra que eu tinha falado, acredito que foi na aula passada, sobre a questão do trabalho de apreciação gradativa, da gente começar de algo mais simples e ir trazendo para algo mais elaborado. Era justamente isso que eu queria falar. Por quê? Porque antes de eu trabalhar as propriedades do som dentro de uma música, né, todas essas propriedades, eu posso trabalhar uma a uma, certo? A partir do momento que eles conhecerem e dominarem todas as 4 propriedades, é que a gente vai conseguir elaborar. Eu acredito, inclusive, que na educação infantil a gente pare por aí. A gente não junta tudo, não. Eu acredito que mais na frente, no ensino fundamental, é que vai se trabalhar misturando tudo dentro de uma música. Mas eu acredito que a educação infantil a gente fique por aí mesmo, tá? E aí, gostaram? Espero que sim. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá joia? A partir de agora, eu vou finalizar esse vídeo e a gente vai continuar pelo WhatsApp com a nossa comunicação, tá bom? Beijinhos, boa noite.